Altair Magain está conosco, comentarista de política, para falar sobre todos os bastidores desse cenário. Bom dia para você, Altair. É um prazer te ter aqui nessa sexta-feira. Bom dia, cuidado com a cadeira aí, vai cair, jovem. Tá tudo Não certo. pode ser só o esmalte que a mulher pode escolher, né? Como disse o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? Numa gafe, numa declaração infeliz, justamente no Dia Internacional da Mulher, né? A mulher precisa ter o seu direito de escolha e a sua decisão efetivamente respeitada e soberana dentro dessa sociedade, que está mudando, felizmente, né? Está mudando, vai avançando. É importante a gente fazer esse registro, até porque a gente está ainda no Dia Internacional, na semana do Dia Internacional da Mulher, né? E eu até fiz uma postagem no blog, no ND+, já quebrando um pouquinho o protocolo, mas entrando no assunto, é de que para nós homens, às vezes, é um pouco difícil fazer esse entendimento de todas as dificuldades que as mulheres têm, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade como um todo, mas nós precisamos nos esforçar para ter esse entendimento, porque alguns desses impactos, eles acabam sendo nefastos, eles acabam sendo muito graves para a vida da mulher. Então essa decisão, parece aquelas coisas assim, né, de tempos muito antigos, né, que a Câmara dos Deputados ainda está fazendo uma discussão sobre se precisa ter autorização do homem, do marido. Ora, quem tem que decidir é a mulher, né? Infelizmente. Mas que bom que as coisas estão avançando, inclusive com o digital catarinense, como a gente viu na reportagem projeto da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Exato, Altair, belo destaque. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem esse destaque também do uso de máscaras, né, que está repercutindo bastante. O que você separou para a gente? Pois falar um pouquinho dos bastidores, né? Nós tínhamos, assim, fragmentos de informações, apurações, ouvindo um lado, outro lado, né, fontes ligadas ao governo do estado, porque ao longo da semana nós tivemos muitos sinais de que efetivamente o uso de máscaras seria desobrigado em ambientes fechados aqui em Santa Catarina. Afinal de contas, em ambientes abertos, nós já temos essa flexibilização. Pois bem, ontem, por volta aí das 2 da tarde, um pouco antes das 2 da tarde, nós cravamos essa informação no nosso blog, no ND+. Então, assim, quem lê o nosso blog sabe primeiro, quem lê o ND+, tem a informação em primeira mão. E tudo isso, Lucas, acabou acelerando a decisão do governo de oficializar esse decreto que, a princípio, vai sair numa edição extra do Diário Oficial de Santa Catarina no sábado. E aí também mais um porém, né? Afinal de contas, o Diário Oficial ele sai na sua edição ordinária de segunda a sexta, no finalzinho da tarde, ali pelas 5, 6 horas da tarde. Mas houve uma opção pelo decreto no sábado. E aí eu fico imaginando um pouco de confusão que isso pode criar para o cidadão catarinense. Afinal de contas, sábado de manhã, pode usar máscara? Precisa usar máscara? Não precisa? Ontem, por exemplo, eu fui no supermercado e aí estava entrando um senhor sem máscara. Ele foi abordado pelo funcionário do supermercado e disse: olha, senhor, o senhor tem que colocar a máscara. Ele disse que esqueceu no carro, foi lá, voltou para colocar a máscara. Então, pelo menos assim, no sábado de manhã, né, nós estamos buscando essa informação, mais ou menos do horário que vai ser publicado esse decreto, mas ainda não há essa informação. Então, pode ter um pouquinho de dúvida para o cidadão. Mas o fato é o seguinte: Santa Catarina e as autoridades de saúde alegam que o esquema de vacinação já avançou o suficiente, que o número de internações já reduziu e, portanto, é possível fazer essa flexibilização. E aí nós podemos já virar para o próximo assunto, que é a filiação partidária do governador Carlos Moisés, né, Lucas? Afinal de contas, o governador anunciou a filiação ao Republicanos. E aí o que uma coisa tem a ver com a outra? É o fato de que essa decisão da flexibilização do uso das máscaras também é uma decisão política. Também é uma decisão de cunho, digamos, até eleitoral, porque o governador Moisés sabe que a grande maioria da população já estava muito cansada do uso da máscara, né? Por mais que ela seja necessária, por mais que ela seja importante.
E aí, até ontem, né, na publicação nas redes sociais do ND+, teve uma chuva de comentários, né? O assunto bombou ali desde as 2 horas, na hora que a gente publicou, ao longo do dia, um número expressivo de acessos, graças a Deus, e muita repercussão, muitos comentários, e a grande maioria estava dizendo, ufa, que bom, já não aguento mais. Então também existe uma situação de uma obrigação e de uma condição de que o cidadão muitas vezes já não respeita mais. Então, com uma atenção política a esse fato, o governador também fez essa flexibilização que é contestada por algumas autoridades de saúde, né? Muitas autoridades de saúde ainda entendem que não é o momento. Se a gente for traçar um paralelo, né, o estado de São Paulo, que tem uma vacinação mais avançada que a nossa, ele só agora flexibilizou, só nessa semana, anteontem, flexibilizou o uso de máscaras facultativo para ambientes abertos. Fechados ainda não, só os abertos. Então, assim, na segunda-feira nós vamos avançar um pouquinho mais em relação a essas discussões sobre a importância do uso da máscara. Não é mais obrigatório, mas é recomendável. Então, que o bom senso seja privilegiado nesse momento. E saúde para todos. Importante você fazer esse contraponto, né? Sempre existem opiniões diferentes, a diversidade de opiniões é comum na nossa sociedade, a gente precisa entender e também possibilitar esse diálogo. Obrigado, Altair. Se você que está acordando com a gente, bom dia para você que está acordando. Se você quiser rever esses conteúdos, analisar a coluna do Altair e também todas essas novidades que a gente falou com relação aos direitos das mulheres, a gente sempre reposta todos os conteúdos no ND+, inclusive na coluna do Altair, né, Altair? Exatamente, no nosso blog. E aí, aproveitando, fim de semana, né, nós não vamos estar aqui na TV, mas nós vamos estar lá no blog, com certeza, a política em tempo real aqui em Santa Catarina. Perfeito, Altair, muito obrigado pela sua participação. Te espero ansiosamente na segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta.